Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Vocês já sabem que o ar atmosférico é uma mistura de várias substâncias, e incluído nessa mistura está o vapor de água, ou seja, H2O na forma de vapor. Quando nós consideramos a quantidade de vapor de água presente no ar, nós falamos em umidade do ar. A umidade do ar está diretamente relacionada ao fenômeno de evaporação da água. A evaporação é uma forma espontânea de vaporização de um líquido. A água líquida que está espalhada por todo o ambiente evapora naturalmente quando é aquecida por fonte de energia, sendo que a principal fonte de energia é o Sol. Este fenômeno nós chamamos de evaporação. A umidade relativa do ar, que eu vou representar por H, é dada pela relação entre a pressão parcial de vapor de água na atmosfera e a pressão máxima do vapor de água na atmosfera. Se nós considerarmos o diagrama de fases para a água, relembrem que a curva tem mais ou menos esta forma, sendo que estão aqui os pontos T, ponto triplo, e na outra extremidade o ponto crítico. Para uma determinada temperatura, que nós podemos considerar sendo a temperatura ambiente, o ar pode ser considerado como saturado quando a pressão exercida pelo vapor for igual a F. Enquanto a pressão de vapor estiver abaixo de F, nós a chamaremos de pressão parcial do vapor e o ar não será considerado saturado. Vocês podem observar que o ponto de saturação está sobre o gráfico, ou seja, no ponto de saturação existe um equilíbrio entre líquido e vapor, ok? Pensando na evaporação, nós podemos medir a velocidade de evaporação e a velocidade aumenta ou diminui de acordo com algumas variáveis. E que variáveis são essas? A primeira variável que nós podemos notar é a natureza do líquido. Existem líquidos que são mais voláteis e líquidos que são chamados de líquidos fixos. A natureza do líquido eu vou representar pela letra K. Os líquidos mais voláteis, como por exemplo o álcool, o éter e a acetona, são líquidos que facilmente passam do estado líquido para o estado de vapor. Já os líquidos fixos, como a água, precisam de uma energia, uma quantidade de energia maior para sofrer essa mudança de fase. O que diferencia esses líquidos é a intensidade das forças de coesão existente entre as moléculas. Para os líquidos voláteis, a intensidade das forças de coesão é menor que a intensidade de coesão existente entre as moléculas dos líquidos fixos. Outro fator que influencia na velocidade de evaporação é a pressão externa. Na verdade, por pressão externa, nós podemos entender que é a pressão realizada sobre a superfície livre do líquido. Quanto maior a pressão externa, menor será a taxa de vaporização, ou seja, menor será a velocidade de vaporização. Outro fator que influencia é a área de superfície livre onde ocorrerá a vaporização das moléculas. Quanto maior for essa área, maior será a taxa de vaporização e, consequentemente, a velocidade de vaporização. São grandezas diretamente proporcionais. É por esse motivo que nós estendemos as roupas no varal. Quanto maior a área de contato da roupa com o ar que está em torno dela, mais rapidamente ela irá secar. Vocês também devem saber que em dias mais quentes a roupa seca mais rápido que em dias mais frios. Então, outro fator que influencia na velocidade de evaporação é a temperatura. Quanto maior for a temperatura, maior será a velocidade de vaporização. E por último, nós temos a umidade do ar. Quanto maior é a umidade do ar,
menor será a velocidade de vaporização. Pensando nisso, foi determinada uma fórmula para o cálculo da velocidade de evaporação. A velocidade de evaporação será igual ao produto entre a natureza do líquido vezes a área da superfície. Vocês podem ver que essas duas grandezas são diretamente proporcionais à velocidade, vezes a diferença entre a pressão máxima do vapor e a pressão parcial sobre a pressão externa realizada sobre o líquido. A pressão máxima de vapor depende diretamente da temperatura do líquido e a pressão parcial de vapor depende diretamente da umidade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Continue estudando.